Irmãos, é um prazer outra vez estar neste púlpito para comunicar-lhes a boa palavra de Deus. Há 73 anos, eu tive a oportunidade de começar a minha vida cristã e começar na escola bíblica dominical. Era um templo pequeno, o da primeira igreja batista de Marechal Hermes. Menor do que este, evidentemente. E a classe da juventude ficava logo nos primeiros bancos, mas à esquerda havia classe de senhoras. Mais de 12 bancos cheinhos de irmãs para ouvir o maior professor de escola dominical que eu conheci na minha vida, Antônio Salles. Então eu ficava dividido. Aqui na frente o meu professor, não era tão bom. Do outro lado o professor Salles. Eu ficava então ouvindo o Salles e ouvindo um pouco do professor de jovens. A minha dificuldade era quando o professor de jovens perguntava: não é isso, irmão Irlande? Bem, eu dizia: isso da palavra do outro, é isso mesmo. O Salles ficava andando no corredor, desde atrás, à frente da igreja até o local perto do púlpito, falando às senhoras. E eu vi aquela gente crescer. Eu cresci na fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, a escola bíblica dominical que se celebra, eu acompanho suas celebrações desde 1950, portanto, há 73 anos, acontece em abril. Abril é o mês da escola bíblica dominical, antes chamada escola dominical. Mas para identificá-la bem com a palavra, a escola bíblica dominical. Nós vamos ler João 5,39, quando Jesus fala aos judeus, que lhe fazem tantas perguntas e mostram tanta dificuldade em compreender que Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Reparam o que diz Jesus. Vamos junto ler? Vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas veja o versículo seguinte, o 40. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Alguém pode ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia e não ser salvo. Não vir a Jesus como Senhor e Salvador. A escola bíblica dominical não visa só oferecer um conteúdo, um elemento cognitivo. A Bíblia fala de Jesus, o Antigo Testamento apontando, e Ele vem. O Novo Testamento dizendo, Ele veio. E finalmente dizendo, Ele voltará. Portanto, a Bíblia é um livro cristocêntrico. Ele é centrado, não é, em Cristo, o nosso ensino, e é centrada a Bíblia. Nós vamos considerar neste domingo, no tempo de que dispomos, para que a escola dominical? Uma celebração da escola bíblica dominical. Nós recebemos o modelo e a experiência dos batistas norte-americanos quando vieram como missionários e trouxeram para nós a escola bíblica dominical. Mas não foram os batistas os criadores, os primeiros a praticarem a escola dominical, foram os metodistas. Os metodistas. E foi uma jovem metodista de 26 anos, convertida aos 22, que resolveu, sentiu de Deus o impulso de transformar a casa dela num lugar de estudo da palavra de Deus. Mais tarde, Raikes, o jornalista inglês, uns 10 anos depois, é que vai criar uma escolinha para os alunos, para meninos de rua,
para trabalhadores em fábricas que durante a semana estavam ocupados, porque as crianças trabalhavam naquele tempo, ensinando-lhes a palavra de Deus. Bem, no Brasil, nós tivemos entre os batistas a JUERP, Junta de Educação Religiosa e Publicações, uma espécie de filial ou expressão brasileira da Sunday School Board, da Junta de Escolas Dominicais da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Infelizmente, a JUERP veio a falir, porque os missionários americanos se retiraram do Brasil e de subsidiar as nossas publicações. E a JUERP não conseguiu se manter. Então, fechou as portas, surgiram novas editoras, e as igrejas tiveram de apelar a outras editoras, como editoras da igreja cristã, da igreja congregacional, da igreja presbiteriana. Antigamente, o plano era quinquenal, em 5 anos, estudava-se toda a Bíblia. E todos os grupos da igreja estudavam o mesmo tema. Então a gente podia ter uma classe única, que seria ótimo se pudesse acontecer isso. No dia 9, uma classe única aqui, estudando um tema, mas temos diversos temas. O currículo varia. Então, não temos mais esta unidade na formação bíblica em nossas igrejas, mas a Bíblia continua a ser estudada. Os irmãos sabem que, nascida na Inglaterra, a escola dominical transferiu-se ou foi levada para os Estados Unidos, onde teve o maior desenvolvimento. Foi explosivo o desenvolvimento da escola bíblica dominical ou da escola dominical nos Estados Unidos. Os irmãos sabem que as Assembleias de Deus não tinham uma escola dominical. Foi um pastor da Assembleia de Deus, e se houver algum assembleiano me ouvindo, vai compreender isso, que lançou o grande desafio de escolas dominicais nas Assembleias de Deus. Um pastor que estudou no Seminário Batista. Uma vez, uns 25, 30 anos atrás, eu ia para Maceió, para falar a pastores do Nordeste do Brasil, quando me encontrei com esse pastor em Salvador, no voo de conexão. Nós nos cumprimentamos, estudamos no mesmo seminário, não na mesma época, ele era mais velho do que eu, porque já partiu. E eu disse, mas o irmão por aqui, onde o irmão vai? Vou a Maceió, ele disse, falar a 800 professores de escola dominical. Eu estou formando professores de escola dominical no Brasil inteiro. A Assembleia de Deus teve um upgrade, um crescimento, uma maturidade, uma maturação que nunca havia alcançado na sua história. A Assembleia de Deus não tinha os seminários, e hoje tem. Antigamente, os cultos não tinham silêncio na hora da pregação. O pregador falava e todo mundo gritava e dizia aleluia. Hoje, há momento de oração, todos oram ao mesmo tempo, a gente sabe disso. Cada igreja tem o seu jeito de ser. Mas na hora da pregação, há silêncio na igreja. E o pregador assembleiano hoje, ou tem mensagem, ou não perdura numa igreja. Porque se exige do professor capacitação e do pastor capacitação. Pois bem, eu dou graças a Deus pelas escolas dominicais, que hoje também vicejam nas Assembleias de Deus. Eu sei que surgem grupos, pequenos grupos nos lares, que também podem estudar a Bíblia, mas com muito menos tempo e melhores condições. A escola dominical pode continuar a funcionar e deve, para abençoar muita gente.
No Antigo Testamento, as primeiras letras da palavra de Deus eram ensinadas em casa. E Deuteronômio, não é, preconiza isso. Por exemplo, Deuteronômio 6. Em Deuteronômio 6, nós vemos o dever dos pais em relação ao ensino em casa. Vejam, no 6, versículo 4, Deuteronômio 6, versículo 4, ouve só, aqui está o Shema, o ouve Israel. Shema é ouvir, daí que vem Shamuel, ouvido de Deus, pedido a Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é a afirmação da unidade de Deus. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Eu vou pedir aos irmãos que leiam diferente esse texto. Assumindo um propósito diante de Deus, já na escola dominical, já no culto. Será assim: eu amarei o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, com toda a minha alma e com todas as minhas forças. Vamos dizer juntos? Amarei o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, com toda a minha alma e com todas as minhas forças. Isso eu farei amando a sua palavra, porque se amamos a Deus, nós amamos a sua palavra. Mas continua o texto dizendo: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estar no coração é serem decoradas. Decorar é ter no coração. Há crentes que não costumam decorar versículos bíblicos. Eu acho que um dia, antes de eu terminar meu interinato, vou fazer um concurso aqui numa quarta-feira. Quem recita mais versículos bíblicos? Eu sei que alguns vão conhecer só um. Jesus chorou. Outros, Deus é amor. Mas eu quero outros. Sim, meus irmãos, quando nós decoramos a palavra de Deus, nós estamos armados até contra a tentação, contra o pecado. Por exemplo, quando Jesus estava no deserto e havia jejuado por 40 dias, sem comer, não sem beber, mas sem comer, o diabo veio tentá-lo. E o diabo veio com a Bíblia, não na mão, mas decorada. O diabo sabe. E o diabo citava um texto e torcia. Jesus respondia com a palavra. Ele citava outro texto e torcia. Jesus corrigia. Ah, meus irmãos, como é bom conhecer a palavra de cor. Você pode ajudar um colega de trabalho, pode ajudar um vizinho em aflição. Você pode visitar um doente e citar para ele uma palavra. Como é bom decorar a palavra. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás. Olha a responsabilidade da família. Esta é a responsabilidade básica da família. Formar na fé as novas gerações. A igreja complementa. A igreja ajuda a família, mas a família é a principal responsável. E as ensinarás a teus filhos. E vejam só, não de maneira formal, vamos formar uma classezinha. Sentem-se, eu vou dar aula. Não é assim. Vejam só, a informalidade do ensino. E as ensinarás a teus filhos. E delas falarás sentado em casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, nos vários momentos da vida e da família. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa. E as escreverás nos batentes de tua casa e nas tuas portas. Uma prática linda que as famílias devem adotar é nas paredes do banheiro e do quarto, a fixar versículos bíblicos.
lembrando a palavra de Deus a cada membro da família. Por exemplo, no quarto, que coisa boa, em paz, me deitarei e dormirei. Porque só tu me fazes habitar em segurança. Ora, a palavra de Deus vai abençoar a gente em todo o tempo. Tenha a palavra de Deus espalhada em sua casa, faça quadrinhos, imprima ou compre, as livrarias evangélicas têm, então as porás, escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Bem, a família fazia isso. A criança só ia para a sinagoga e aprender na sinagoga quando já conhecia os elementos básicos da lei. Para estudar todo o contexto da lei. A sinagoga suplementava, supria o trabalho da família, mas não substituía. Hoje nós temos uma ideia errada, não lemos a Bíblia em casa para os filhos. Não lhes falamos das grandes verdades do Evangelho. E queremos que a igreja resolva. Eles ficam mais com o telefone celular na mão do que com a Bíblia, é evidente. Também você. Os seus filhos seguirão você. Você não sai, não deixa o celular. Olha, eu não estou com o celular aqui. Eu não sou preso ao celular. Temos que fazer um jejum de celular, pelo menos um dia por semana. Sabe? Deixa em casa, desligue. Passa um dia. Já avisa, olha, se você ligar e eu não responder, estou em jejum. Jejum tecnológico. Porque eu não quero ser techno-addict. Eu não quero ser viciado em tecnologia. Eu não quero ir para uma clínica de recuperação. Como já há clínicas hoje nos Estados Unidos de recuperação de viciados em tecnologia. Bem, vamos pensar na Bíblia. Meus irmãos, a igreja há de compreender, e cada família dela, que transmitir a palavra, ensinar a palavra para ser vivida e não apenas decorada, constitui missão do povo de Deus. Ouve, ó Israel. No Novo Testamento também nós encontramos, em Efésios 6,4, por exemplo, a responsabilidade. A Efésios 6,4, quando Paulo fala aos pais, fala às famílias. Você tem de ter um tempo com os seus filhos. É uma coisa muito importante reservar tempo para os filhos. Você, mãe, que trabalha fora, não pode estar em casa com os filhos. Elas ficam com babás, ficam com outras pessoas. Você, pai, que também sai, tem um momento, à noite, antes das crianças dormirem, às 7 horas, 8. A criança não deve dormir tarde. Dormir cedo para acordar cedo. Bem, eu sou bisavô de 15, não é? Então, eu estou falando também para os meus netos, não é? Que têm os seus filhos. Na verdade, gente, nós temos que reservar tempo para os nossos filhos, ouvir as perguntas deles. Pai, mãe, eu ouvi na escola isso. É verdade, mãe e pai? Então, o pai e a mãe esclarecem. Vocês são mestres, vocês são delegados de Deus, professores constituídos por Deus para levarem seus filhos a serem fiéis a Deus. Deus não fez somente um? Pergunta Deus através de Malaquias. Somente um, porque queria uma semente piedosa. E seus filhos devem ser uma semente piedosa. Sim, meus irmãos, a escola dominical vem suprir. E eu quero dizer-lhes nesta manhã, e eu estou saltando vários elementos que eu queria destacar, por causa do tempo, eu quero dizer por que a escola dominical é tão importante. Uma vez perguntaram a uma criança que tinha voltado da igreja: onde você esteve? Ele disse: estive na escola de Jesus. Ah, que coisa linda!
Porque Dominus aí é Senhor, é Jesus. Dominicus significa do Senhor. Ah, é a escola de Jesus. Por que a escola dominical? Eu escrevo no boletim para você não esquecer. Pode ver lá no boletim. Eu sei que muitos precisam de uma lente para ler o que está escrito aqui. Vejam lá na primeira página do boletim. Estamos a celebrar o dia da escola bíblica dominical e é justo que assinalemos sua grande importância. Com suas raízes bem profundas na história bíblica, na experiência judaica e na história do cristianismo, a EBD é de extrema valia para a igreja. Por quê? Primeiro, porque é escola. Todo mundo precisa de escola. Como eu gosto de escola. Eu, quando digo isso, meus bisnetos ficam com raiva de mim. Digo, olha, você não está sentindo? Em fevereiro, por exemplo, as aulas vão começar no fim de fevereiro ou começo de março. Vocês estão sentindo saudade da escola, não? Não vou. Pois eu sentia. Eu quando chegava fim de janeiro, fevereiro, que saudade me batia da minha escola. Gente, nós precisamos desejar aprender. Muita gente tem cachorro em casa, cachorro não precisa. Mas não podemos dormir do mesmo jeito. Eu tive um cachorrinho que só pensava em comer, dormir e passear. Pois há muita gente assim. Em vez de nós termos atitude de gente, nós ficamos parecidos com os cãezinhos. Gostam de comer, passear. Não é isso? Descansar. Ah, meus irmãos, como é importante a escola bíblica. A escola, toda pessoa inteligente deseja e precisa de escola para aprender, desde a infância, ao longo da vida. Vocês sabem que eu sou um estudioso incorrigível. Minha esposa já sabe disso há 72 anos, quando começamos a namorar. Ela sabe disso, estava sempre com um livro, eu namorava com um livro. Há 72 anos eu já traduzia para ela textos em inglês e em francês. Sempre fui muito bom em línguas. Meus irmãos, eu me lembro que quando tinha uma dúvida, eu não ia dormir com a dúvida. Se você me disser uma palavra que eu não entendo, eu chego em casa, vou ao dicionário. Se for a palavra em inglês, dicionário em inglês. Se for francês, francês. Se for alemão, alemão. Eu vou ao dicionário. Só descanso quando aprendi. Agora eu digo, agora posso almoçar, posso dormir. Eu não estou triste por estar envelhecendo ou estar idoso. Eu sou idoso, eu admito isso. Vou fazer em julho, 15, 89 anos. Eu não estou triste por estar velho, sabe por quê? Porque desde menino, desde adolescente, 16 anos, eu amo a Jesus, estudo a palavra e pertenço à família de Deus. Mas eu fico só triste com uma coisa. Tem pouco tempo mais para aprender. Então eu otimizo esse tempo. Às vezes eu vou dormir 2 da madrugada, estudando, pesquisando. Eu tenho facilidade, muita facilidade em aprender coisas difíceis. E depois eu tenho facilidade de torná-las fáceis. Se Deus me deu esse dom, eu tenho que dar contas dele. Se eu não fizer isso, Deus vai dizer, Irlande, o que você fez do seu dom? Ah, não posso. Então, cada um de nós tem que prestar contas ao Senhor. Paulo diz, do que tivermos feito por meio do corpo. É a cabeça que aprende, são as mãos que abrem os livros. Nós precisamos estudar. E a escola dominical significa o começo da semana aprendendo e crescendo. Nós somos melhores quando estamos na escola.
Quando eu voltava da escola, desde o primeiro grau, depois segundo grau, depois universitário, seminário, Fundação Getúlio Vargas, Escola Superior de Guerra, todos os lugares em que eu estudei, quando eu chegava em casa, eu fazia um inventário. O que aprendi hoje? Ah, que coisa boa, já aprendi tanta coisa. É bom demais, mas eu ficava doido para comunicar. E então, nas conversas, às vezes na conversa, informais, a pessoa me perguntava alguma coisa, eu começava a explicar. O que é isso, pastor? O que é ideologia? Qual a diferença entre ideia e ideologia? O que é filosofia? Quem foi fulano de tal? Quem foi Epimênides? Quem foi Sócrates? Quem foi Hegel? Quem foi Descartes? Ah, gente, é bom. Quando me perguntam, eu sei. Sabe por quê? Porque eu estudo. Ué. Agora, faz pouco tempo eu terei para estudar. Mas saibam que eu vou estudar até o último momento da minha vida. Quando vocês souberem que o pastor Irlande morreu, pode dizer assim, ele morreu aprendendo sempre. Nunca se cansou de estudar. E nunca cansei de estudar este livro aqui. Esse é o livro da minha vida. Uma vez, já contei isso, eu estava falando a pastores em Presidente Prudente. Havia uns 60 pastores daquela região. Cheguei ao hotel depois da sexta-feira, o dia todo de preleções. Eu cheguei, tomei banho, deixei a minha Bíblia no criado mudo, não é como chamam aqui em São Paulo, na mesinha ao lado da cama. Quando eu vi a Bíblia, eu me emocionei. Eu peguei a Bíblia, abracei contra o meu peito, para agradecer a Deus. Esse livro, que me ensinou a ser gente, que me ensinou a ser crente, que me ensinou a ser pai, que me ensinou a ser marido, que me ensinou a buscar uma esposa. A gente tem que orar. E marido também tem que buscar. Sabe? Você encontra qualquer um. O melhor lugar para encontrar é na igreja. E o melhor lugar para perder um filho é a igreja. A história de Maria e José é assim. O filho não foi encontrado, e correram e procuraram, voltaram a Jerusalém, onde estava o menino, aonde fora levado, na casa de Deus. E fazia perguntas aos mestres, e respondia as perguntas. O melhor lugar é a igreja. Então, a escola é bíblica. Ora, a Bíblia se estuda na universidade. A Bíblia se estuda na universidade, em curso de hebraico, tradução do texto bíblico, ou do texto grego. Mas lá, sobre a Bíblia, não há Bíblia vis-à-vis nossa vida. O único lugar que só estuda a Bíblia é a escola bíblica dominical e a igreja do Senhor. É evidente que o púlpito também tem teologia, reflexão bíblica, mas na escola dominical é Bíblia, Bíblia pura, Bíblia boa, Bíblia que alimenta, é filé mignon, né? Filé mignon tem alguma gordura, escolha outro tipo de filé. O presidente diz que a gente vai comer picanha com facilidade, vamos acreditar na promessa, não é? Mas a verdade é que a gente alimenta a alma com a palavra. Se você está em jejum da palavra, você é suscetível a toda sorte de tentação. E se você ouve a palavra na escola dominical, desde o púlpito, e não obedece, você constrói o edifício de sua fé sobre a areia, sem alicerces. Vindo a tempestade, vindo a provação, a sua casa cai. Você precisa de crer e obedecer, crer e fazer. O judeu entendia aprender como fazer. Você aprendia fazendo, não decorando. Fazendo o que a palavra de Deus diz. Mas vejam outra coisa que se pode dizer da escola. Ela é bíblica e
traz a palavra de Deus para nós, o que a Bíblia faz para nós. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, nós encontramos algo muito importante sobre a Bíblia. Vejam só o que está escrito. Aí toda a Escritura, nós podemos dizer toda a Bíblia. Toda a Escritura são as Escrituras sagradas. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E para que serve? É proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus, homem é sentido genérico, homem ou mulher, para que o ser humano que pertence a Deus tenha a capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. A Bíblia é o livro que ensina o bem e a fazer bem e fazer o bem bem feito. A Bíblia faz isso. E há muita gente que não conhece a Bíblia. Tem a Bíblia em casa, mas não lê. Eu, quando faço uma visita pastoral a um crente, eu não levo a Bíblia. Eu peço que ele me empreste uma Bíblia e fico cronometrando quanto tempo ele leva para achar a Bíblia. Às vezes eu ouço uma pancadinha assim. É ele tirando a poeira da Bíblia. Então, se eu for à sua casa, olha, tenha a Bíbliazinha bem disponível, porque eu vou pedir a sua Bíblia emprestada e não me venha demorar é um mau sinal. Se você me entrega uma Bíblia muito novinha, sem marca nenhuma, digo, essa não é lida. Eu fico folheando quando eu recebo a Bíblia. Às vezes ele marcou algum texto. Eu conheço o crente pela Bíblia que ele tem. Alguns deixam a Bíblia aberta, supersticiosamente, no Salmo 91. A Bíblia é aquela página empoeirada, ele não muda de página. Meus irmãos, isso não é, escola dominical não faz isso. Escola dominical estuda a Bíblia toda. É escola bíblica, vejam só, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Você já deve ter tido essa experiência de o seu chefe, o seu colega de trabalho, de fazer uma pergunta bíblica. Onde na Bíblia está essa declaração? Por exemplo, na Bíblia está escrito que de 1000 passará, 2000 não chegará? Bem, não está. Em Bíblia nenhuma, só se for na sua. Deus abençoa quem cedo madruga. Está na Bíblia onde? Eu não sei. Quer dizer, na minha Bíblia não há essas coisas. Deus abençoa o trabalho diligente. Deus abençoa o seu trabalho. Agora, Deus abençoa os seus planos, mas não planeje como aqueles tolos lá de Tiago. Eu irei a tal cidade, passarei um ano, ganharei dinheiro, investirei. Você não sabe o que é a sua vida. A sua vida é como uma pequenina nuvem, um vapor, que aparece, depois desaparece. Antes você devia dizer, se Deus quiser, se Deus for comigo, eu irei a tal cidade, vou investir, vou ganhar dinheiro. É preciso que nós trabalhemos com Deus. A Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina que uma pessoa com Deus é maioria. Agora, você sem Deus pode ter todas as forças deste mundo, todas as armas deste mundo, todos os saberes deste mundo. Você será vencido. O diabo vai derrotá-lo. Ele conhece seu ponto fraco. E a Bíblia ajuda você a corrigir seu ponto fraco, a vigiar seu ponto fraco. Por exemplo, seu ponto fraco é falar mal dos outros. Muita gente tem esse ponto fraco. Davi ora assim, põe um guarda em minha boca, tomando conta, vigiando, para que não saia da minha boca palavra torpe, palavra destruidora, palavra desalentadora, palavra que diminua alguém,
mas só a palavra boa que promove a edificação. A Bíblia ensina isso. Isso a gente aprende na igreja. A Bíblia ensina como a gente formar uma família. Eu não frequentei uma academia de família para tratar a minha esposa e criar meus filhos. Sabe o que eu frequentei? Foi a igreja. E a igreja me ensinou a ser gente, a buscar alguém que fosse minha companheira por toda a vida, porque o meu casamento é assim, eu casei para viver com ela até o fim, até que Deus nos chame. Eu preferia que me chamasse primeiro, mas pode ser que ela vá primeiro. Eu vou sentir muito, muito mesmo. Mas um de nós tem de morrer e depois os dois. Nós nos conheceremos no céu, na relação de marido e mulher, não. Mas nos conheceremos sim. Uma pergunta feita aqui na quarta-feira. Elas me fizeram uma pergunta sobre maçonaria. Crente pode ser maçom? Eu vou responder. Só que eu vou dedicar todo um período a responder só sobre a maçonaria. Certo? Eu fiz um estudo, há algum tempo, para pastores. Então eu tenho material muito bom e bibliografia, inclusive, sobre o tema. Então venha na quarta-feira. Bem, a quarta-feira agora não é a maçonaria ainda, não é? É segredo. Mas eu vou tratar de outros temas, sempre importantes. Vocês estejam aqui para estudar a Bíblia, quarta-feira, marcas do genuíno cristão. Eu vou tratar de algumas dicas para um estilo de vida simples. Porque estilo de vida simples é uma das marcas do genuíno cristão. O genuíno cristão não tem uma vida complicada, cheia de coisas. Ele torna a vida mais simples. E nós devemos simplificar a nossa vida. Bem, a escola dominical é maravilhosa, gente. Mas ainda, porque ela se realiza no dia do Senhor. É escola dominical. Como disse, dominical significa do Senhor. Dominus é Senhor. Dominicus significa do Senhor. Dominical, do Senhor. Em que dia da semana, Jesus apareceu a João e fez a sua revelação? Eu estava no Espírito do Senhor, no dia do Senhor. Está lá em Apocalipse. Foi no domingo. Em que dia Jesus ressuscitou? No domingo. Em que dia seguinte Jesus apareceu? No domingo. 8 dias depois, apareceu a Tomé. Aliás, eu vou pregar o dia 9, domingo que vem à noite, sobre as certezas de Tomé. Todo mundo fala a dúvida de Tomé, mas eu vou falar das certezas de Tomé. Estejam aqui. Se você conhece algum duvidoso, venham ver a mensagem do homem de certezas, que é Tomé. Bem, a escola dominical nos abençoa, porque é do Senhor. Se é a escola de Jesus, como diz a criança, e ela tem razão, eu não posso deixar de frequentar. Jesus veio e criou uma escola. Uma escola que durou 3 anos. Jesus preparou aqueles que dariam prosseguimento ao seu reino. Não tem outro jeito. Jesus poderia infundir o Espírito, mandar do céu, e o Espírito dá toda a sabedoria. Só que Ele não dá. O Espírito faz lembrar. E dá aptidão para você saber quando, onde e como vai usar o conhecimento. É isso que o Espírito Santo faz. Ele não cria conhecimento novo. Ele vos fará, Jesus disse, lembrar. Você, para lembrar, tem que saber antes. Tem que estudar. Logo, precisa da escola bíblica dominical. Mas ainda, porque a escola dominical atende à necessidade de estudo da palavra, de reflexão e diálogo. Aqui no culto não pode haver. Eu gostaria de ter um culto mais longo e dar oportunidade de vocês conversarem sobre o que estão ouvindo. Seria interessante. Uma experiência dialogal. Já na escola dominical a gente pode. Pode com permissão ou não do professor. Mas vocês estão falando, estou falando sobre a palavra, professor.
sobre a palavra que o Senhor está ensinando, o que significa para a nossa vida. Por exemplo, nós usamos métodos didáticos para ensinar adultos e idosos. Errado. Temos que usar método andragógico, em que a gente ouve mais do que fala. A gente propõe um texto e pede aos idosos ou adultos o que esse texto significa para a vida deles, ou já significou. E então há um intercâmbio. Uns aprendemos com outros. Temos que usar método andragógico, se vocês quiserem. Um estudo, os professores da escola dominical, sobre andragogia, eu estou pronto a ministrar. Já ministrei em vários lugares. Sim, meus irmãos, a escola dominical atende ao estudo da palavra, reflexão, diálogo, tendo em vista a aplicação de seus ensinos à vida diária. Você aprende a ser gente e aprende a ser família. A igreja, eu vou repetir isto durante o resto da minha vida, é o único lugar do mundo que fala bem da família, que ajuda a formar família, que alimenta os valores da família, que ensina marido a ser marido, mulher a ser mulher, pai a ser pai, mãe a ser mãe, filhos a serem filhos. A igreja é essa escola. Eu gostei tanto da palavra da nossa irmã. Que Deus seu testemunho. Essa igreja como bênção, como ambiente de aprendizagem, seja na escola dominical, seja no culto. Então, a escola dominical atende a essa necessidade. Mais ainda, porque ela contribui decididamente para o crescimento no conhecimento e na graça. Pedro diz isso, crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Temos que crescer, porque a nossa vida começa aqui. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, que é a mente, a linguagem da psicologia bíblica. Porque dele procedem as saídas da vida. A nossa vida depende de nossa mente. Você é o que você pensa, você sabe. E a sua mente o conduz a fazer. Porque a ela todos têm acesso. Qual é a exigência acadêmica para pertencer à EBD? Essa igreja tem? Tem que ter o primeiro grau, o segundo grau, tem que saber ler? Não. Aliás, os que não sabem ler, que aprendem mais na escola bíblica. Sabe por quê? Porque prestam atenção em tudo. E decoram até textos bíblicos. Ah, gente, o analfabeto é conduzido pela palavra. Graças a Deus que a salvação não vem do ler, mas do ouvir. Todos têm acesso. E se não podem ouvir com os ouvidos, podem ler os sinais. Na verdade, meus irmãos, nós crescemos pelo ouvir a palavra. Ajuda a escola dominical a aplicar às situações concretas da vida os ensinos do púlpito e os ensinos da classe. Várias vezes em meu ministério, eu preguei sobre o mesmo tema tratado na escola dominical, especialmente quando havia uma revista só para jovens e adultos. Hoje não, cada um estuda um assunto. Mas a gente pode criar um momento no curso de quarta-feira para perguntas sobre a lição da escola dominical. Uma dúvida que você tenha e como aplicar o conhecimento à sua vida. Eu estou pronto a isso. Vamos acabar as perguntas, só que vocês não vão acabar. Até junho não vão acabar. Nós vamos terminar em última quarta-feira de junho a nossa sessão Você Pergunta e a Bíblia Responde. Porque eu vou mandar imprimir um texto, encadernar em espiral, para aqueles que desejarem. Eu verificarei o custo, mandarei fazer e vocês terão acesso. Eu fiz isso na igreja do Ipiranga e lá funcionou. Bem, irmãos, a escola dominical é importante porque todos têm acesso a ela. Você conhece uma pessoa analfabeta? Pode ser aluno da escola dominical. Você conhece uma pessoa que nunca ouviu de Jesus? Pode vir participar da escola dominical. Porque a Bíblia fala de Jesus. Logo, a pessoa vai tomar conhecimento
de Jesus. Então, vamos amar a escola bíblica dominical. Procure a sua classe dominicalmente, você jovem, você adulto, mulher, homem, crianças, são conduzidas. Nós precisamos de aproveitar a escola dominical. Portanto, louvemos a Deus pela EBD, participemos dela e convidemos outras pessoas a estudar conosco. Uma coisa interessante, que não é preciso terminar um período para novas matrículas. Você pode entrar na escola em qualquer tempo. A revista pode estar no meio, você pode chegar lá e começar a estudar. É uma coisa linda a escola dominical. Quem acha que a escola dominical é uma bênção, diga amém. Amém. Pois é, eu espero que todos que disseram amém estejam na escola bíblica dominical. Porque amém significa em verdade, você está confirmando, não é? Então, nós precisamos de valorizar a escola bíblica. Eu não sei, não estou vendo o irmão Saulo, mas eu disse ao irmão Saulo que ele que é o diretor do Ministério de Educação Cristã, que eu daria apoio à escola bíblica, estaria disponível para ajudar os professores, disponível para ministrar em alguma classe, um tema complicado, se vocês tiverem um tema complicado, quiserem me chamar, eu estou lá. De encrenca, eu gosto. Mas eu gosto para desmanchar o nó górdio. Nós estamos aqui para expor a palavra. Olha o que diz o tema da nossa igreja. Vamos voltar ao tema do ano. Como é que diz? Procura apresentar-se, Adé. Aí na tela, o tema. Veja só. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Paulo escrevendo a Timóteo, que era pastor. Como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem. O verbo manejar, ortotomel, é dividir bem. Ele conhece a palavra, ele divide bem. Como a mãe divide o alimento pelos filhos. Pedaço menor para a criança menor, pedaço maior. Então, divide bem. De ortotomia que vem ortodoxia também. O ensinar corretamente, o crer corretamente. Então, procura apresentar-se aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem, que divide bem, que tira da dispensa de Deus e distribui bem a palavra da verdade. Que Deus nos abençoe. Que amemos a Bíblia e que amemos a escola da Bíblia, que é a escola bíblica dominical. Amém. Deus nos abençoe. Senhor, é bom refletir sobre a escola que tanto nos abençoa. E me abençoa há 72 anos. Quando o Senhor iniciei, aliás, 73, quando iniciei minha vida cristã. Eu te dou graças pelos professores que tive, pelos mestres da palavra, mas também depois a oportunidade de ensinar na escola bíblica e de abençoar muitas vidas e vê-las crescer. Damos-te graças porque a escola bíblica contribui para a consecução daquela missão, fazendo discípulos de todas as nações. Por isso não há limites, não há fronteiras, não há raça, não há cor, não há língua. A escola dominical é para todos, a mais democrática de todas as escolas. Faze-nos valorizar a nossa EBD e cooperar com ela, que acordemos cedo e que venhamos para a igreja para o culto e permaneçamos na igreja para a escola bíblica dominical. É nossa oração, no nome bendito de Jesus. Amém.